Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu sou nada, Deus é tudo. Livro do Céu, volume 25. O capítulo também é 25. 13 de dezembro. Ficou meio confuso aqui qual o capítulo que é. Eu acho que é o capítulo 13 mesmo. 13 de dezembro de 1928. Todas as coisas criadas possuem uma dose de felicidade. Então, vamos já pensar. A gente já tem que pensar desde a hora desse título, porque o título ele é todo o sentido, né, do trecho, né? Então, todas as coisas criadas, então tudo que Deus criou possui uma dose. Então, uma dose, vou imaginar, se for uma dose ali num copinho, né, é uma dose. Tudo contém felicidade, um pouco de felicidade. Né? Tudo tem uma dose de felicidade. Como a privação de Jesus faz ressurgir a vida. Então, como a privação, né? Privação, quando a gente está privado de Jesus, faz ressurgir a vida. Estava fundindo-me no santo querer divino, acompanhando seus atos feitos na criação. Então, ela estava né, fundindo e misturando, né? Se misturando no divino querer e acompanhando os atos que foram feitos na criação, quando Deus fez a criação. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, todas as coisas criadas foram criadas por nós com, com uma dose de felicidade, distinta uma da outra. Então, todas as coisas foram criadas com um pouco com felicidade, né, com uma dose, e uma diferente da outra ainda, uma felicidade diferente da outra. Assim que cada coisa criada levava ao homem o beijo, o ar felicitante, a vida de nossa felicidade. Mas sabes tu quem sente descer em seu interior todos os efeitos de nossas tantas felicidades espalhadas no criado? Então, sabe quem vai receber essas doses de felicidade em tudo que Deus criou? Né? Os efeitos dessa felicidade que é de Deus, a felicidade divina nas coisas criadas, até ficar empapado por elas como uma esponja, até ficar absorvido, cheio, né? Até ficar cheio, vai absorvendo, né? Então, ele vai vendo as coisas criadas por Deus, vai absorvendo toda a felicidade de Deus contida naquelas coisas, né? Então, imagina, várias coisas criadas, cada um tem um pouquinho de felicidade diferente, e a pessoa, ele tá falando, sabe quem que vai absorver toda essa felicidade como uma esponja, né? Ficar bem cheia, esponja empapada, né? Uma esponja cheia ali, né? Quem vive em nosso querer divino. Então ele já respondeu, quem vive. Porque quem vive no nosso querer divino, nossas felicidades não lhe são estranhas, né? Então nossas felicidades vai ter a mesma felicidade de Deus quando ele criou as coisas. Né? Quando ele colocou aquela dose de felicidade ali em cada coisa criada, e aí quem vive no querer divino vai sentir a mesma felicidade de Deus e vai se enchendo das felicidades, né? Porque tendo o gosto purificado por nosso fiat e não corrompido pelo querer humano, seu gosto e todos os seus sentidos têm a virtude de gostar de todas as felicidades que há nas coisas criadas, né? Porque está purificado e tem a mesma felicidade de Deus. E nós sentimos tal felicidade e alegria ao ver a quem faz nosso querer, ao sentar-se à mesa de nossas felicidades e alimentar-se com tantos bocados distintos, por quantas felicidades há nas nossas coisas criadas.
Então, Deus ele fez essas coisas, colocou uma dose de felicidade para que nós, porque ele se sente feliz em ver a gente feliz com as coisas dele criada. Só que só vai ter a felicidade de Deus quem vive no querer divino, porque ele está purificado, né? Ele foi purificado no nosso, olha, foi e não corrompido mais, não tem mais a parte corrompida do querer humano, né? Ele goza da mesma felicidade de Deus. E Deus vendo a criatura feliz, ele fica feliz de ver a criatura feliz. Ó, como é bonito ver a criatura feliz, né? Olha lá, ele fica feliz de ver a gente feliz com as coisas que ele criou e ele colocou felicidade em cada coisa criada para a gente ir lá, reconhecer, mas reconhece com a mesma felicidade dele, né? Então, porque quem está no querer divino, ele consegue tá com o olhar puro, né? Enquanto estava nisto, Jesus fez silêncio, e eu ouvia o som do harmônio que tocava na capela. Eu não sei o que que é harmônio, mas ela ouviu aquele som. Porque o que que é o som? Quem que criou o som? Foi Deus. Mas como ela tem o ouvido purificado, agora eu entendi uma coisa que eu sempre perguntava para Jesus. O som foi Jesus que criou, né? As músicas, os toques lá, quem vai tocar um violão, aquele som foi Jesus que criou. Tem música que agrada o meu ouvido e tem músicas, mesmo sendo criado por Deus, aquele som, que não me agrada o ouvido. Tem música que eu tenho vontade de sair correndo de perto daquelas músicas. E eu ligo o rádio hoje eu fico desesperada para desligar, porque é raríssimo tocar uma música que agrada o meu ouvido, que é o ouvido de Jesus purificado. Por que que não estão agradando? Porque não é o som purificado de Jesus. Meu ouvido está purificado, né? Se eu estou vivendo na divina vontade, o meu ouvido está purificado. Então, aquilo que vai agradar no meu ouvido, que eu vou achar bonito, vai ser as coisas puras que Jesus fez, o som puro, da forma que ele criou. Então, a música que tiver um som puro, como Jesus criou, vai agradar meu ouvido. Senão, não vai agradar, porque meu ouvido está purificado. Eu entendi isso agora. Né? E quando eu escuto músicas agradáveis ao meu ouvido, eu fico feliz. É a dose de felicidade, né? Às vezes a gente não escuta uma música e a gente fica tão feliz com aquela música, às vezes eu escuto uma coisa e eu fico feliz com aquela música. Mas é porque o meu ouvido está purificado. Aquilo que não for agradável a Deus, não, eu não vou ter interesse, né? Eu não vou achar bonito. Não vai me trazer felicidade, né? Então, muita coisa me traz felicidade quando é as coisas de Deus, né? Porque está purificado o meu ouvido. Então, tem coisa que não é, não vai estar agradável. E aqui ela escutou o som de um harmônio que provavelmente que tocava na capela. Então, algum uma coisa que tocava lá. Depois eu tenho que ver o que que é esse harmônio, né? Se é algum instrumento musical, não sei. E Jesus prestava atenção para ouvir. Então, Jesus também prestando atenção, Jesus também ouvindo, né? Então, aqui, quem que estava prestando atenção? Jesus prestando atenção nela, né? Estava dentro dela ouvindo aquilo. E depois acrescentou: Ó, como me sinto feliz, porque este som dá prazer à pequena filha do meu querer. E eu, escutando-o também, tenho prazer. Como é belo fazer-nos felizes juntos, fazer feliz a quem me ama, e a maior das minhas felicidades. Então é isso mesmo que eu entendi, né? Como é belo quando a gente escuta uma coisa junto com Jesus e a gente está com a mente purificada igual ele. Então ele fica feliz junto, né? Nós estamos nós dois felizes. E ele ama fazer isso. E ele ama, né? Isso que ele falando aqui, ó. Feliz é como é belo fazer-nos felizes juntos, fazer feliz a quem me ama, e a maior das minhas felicidades.
Aí agora a Luísa, né, que vai falar, e eu? Jesus, meu amor, a minha felicidade para mim é tu só. Todas as outras coisas têm nenhum atrativo para mim. Então é que na verdade a felicidade verdadeira, né? Eu estava pensando nesse trecho que eu dei uma lida nele ontem assim por cima, e agora que eu estou realmente meditando. As coisas só têm sentido quando a gente está junto com Jesus, né? Eu entendi o que a Luísa quis dizer aqui, mas entendi também o que Jesus quis dizer. Porque ela falou, não, mas é só o Senhor que me dá felicidade. Mas eu entendi que Jesus nos faz feliz quando estamos junto com Ele, nós temos a verdadeira felicidade. Então, porque eu pensei assim que em coisas, na verdade, onde o que passou na minha mente foi assim, uma viagem mesmo que eu fiz, né? Que na época eu fiz junto com Jesus, né? Vamos dizer assim. Então, tudo que eu via, porque eu já fiz viagens que eu não levei Jesus, né? Foi exatamente essa reflexão que eu fiz. Eu fiz viagens em que eu não levei, Jesus não foi comigo, né? Eu que fui, né? Vamos dizer assim, porque na época a gente recorria, né? Eu recorria a Deus quando eu me convinha, né? Não era assim, como eu já li vários trechos aqui do livro do céu mesmo, e quando me recorrem é para ter algum benefício, né? Então, várias vezes, né, na minha vida eu fiz isso, né? Recorri a Deus quando eu quis algum benefício. Ah, Senhor, agora me ajuda, que ai, me dá isso aqui. Então, eu queria um benefício, eu não recorria por um amor puro, por querer amar de verdade, né? Porque a gente querer amar de verdade é muito diferente, né? Muito diferente. E aí eu tava lembrando de uma viagem que eu fiz já de uma forma diferente, né? Por Jesus em primeiro lugar, né? Jesus era o primeiro lugar. Tanto que nessa época que eu fui viajar era exatamente igual ela falou aqui. Se o senhor for, beleza, quero ir. Se o senhor não for, eu prefiro ficar aqui. Pode ser o maior paraíso do mundo. Eu não quero ir sem o senhor. O senhor já era, né, ali. Eu não estava bem assim, na divina vontade ainda. Eu não estava lendo o livro do céu, eu só tinha conhecido, né? Eu só tinha conhecido, mas não era disponível aqui no Brasil. Não tinha ainda nenhuma tradução do livro do céu, nada disso, né? Então, foi um pouquinho antes da pandemia, eu não tinha, assim, total conhecimento. E eu nem tinha feito os 31 dias com Maria ainda. Eu só falava mesmo, divina vontade, reina na minha vontade. E eu tinha o livro das 24 horas da paixão. Só, era a única coisa que eu tinha na época. Mas aí, Jesus quis a viagem. Porque eu não decidi nada na época. Não pedi nada. Eu queria, assim, eu queria ir naquele lugar, né? De novo, né? Eu queria ir, era uma coisa que eu já queria antes até da Divina Vontade, mas exatamente porque era uma coisa que eu queria, né? Eu deixei nas mãos de Jesus. Porque eu falei assim, se o senhor não for, eu não quero, né? Eu não quero, vou querer o que o senhor quiser, né? Porque é muito diferente você viajar com Jesus. Eu fiz 2 viagens daí com Jesus, né? Eu aproveitei cada coisa criada. Eu aproveitei cada momento, porque Jesus estava comigo. Porque era Jesus que estava dispondo das coisas para mim. Ele que me levou aonde ele queria que eu fosse. E eu tive total felicidade em tudo. Nessas viagens eu vim muito feliz embora para casa. E nem era. Lógico, tinha muitas coisas boas, mas a maior felicidade que eu tive foi porque Jesus foi. Porque ele estava à frente de tudo. Né? Então, isso foi assim, uma coisa que eu experimentei e que aquilo me deixou muito feliz, porque ele foi. Porque eu lembrei, né, muitos anos atrás, que eu fiz outra viagem que Jesus não foi.
eu voltei para casa tão vazia, sabe? Tão. De vez voltar leve e feliz para casa, eu voltei pesada, né? Agora, como Jesus foi, tudo o que me aconteceu, eu achei lindo e maravilhoso, né? Lindo e maravilhoso. Aí depois dessa, passado uns meses, eu fiz outra viagem e eu nem entendia por que que eu estava indo de novo, porque falou, mas eu já fui, né? Eu pensava comigo, mas eu já fui, né? Viajar, agora de novo, Jesus quer que eu vou de novo. E eu fui, né? E aí depois começou a pandemia, daí eu entendi, porque eu ia ficar um bom tempo sem sair de casa. Mas ele foi de novo. E aí todos os momentos também. Aproveitei muita coisa, muita coisa da natureza, né? Das coisas criadas mesmo de Deus. Foi muita paz, assim, viagem assim em paz, né? Que a gente, é, quando é ele, né? Quando é ele que tá na frente da gente, né? Assim, que ele que tá no comando de tudo, né? E a gente, na verdade, na época, igual eu falei, né? Eu não estava lendo nada da Divina Vontade, eu só estava, eu estava resignada, mas já experimentei nesses dois momentos, assim, a vida divina, né? Nas coisas criadas, né? Experimentei muito a vida divina, né? Prestei muita atenção na época dessa vida, quando é Jesus que tá na frente, né? Que quando eu estava lendo, né, o trecho 11 aqui agora há pouco, que ele falou assim que a gente tem que entregar o tudo pro todo, né? Então, experimentei que daí ele põe à disposição, que ele faz a pessoa, que ele tem o comando, então quando a pessoa precisa descansar, ele mesmo empurra a pessoa a descansar, que ele põe tudo à disposição, né? Então, também foi isso agora, né? Eu lembrando, foi uma das coisas que eu lembrei, mas tem muito mais, né? Porque depois a gente comecei a vida na divina vontade e eu tenho visto muita coisa na minha vida, né? Muita diferença, né? Muita diferença no interior, né? No meu interior, na verdade. É, a mudança maior, eu tô falando de uma. Eu falei de coisas externas, mas na verdade o meu interno que mudou, né? E o externo, ele acaba ficando tudo feliz, prazeroso, né? Felicidade, porque Jesus vai dispondo, e aí eu vejo que eu não preciso ficar tão preocupada, eu não fico mais preocupada com as coisas, porque o que eu ando necessitando, ele vai dispondo. Então, mas a diferença é que Jesus tem que, né? Jesus está ali. Né? É muito diferente. Em questão até do meu trabalho, que eu mudei totalmente de trabalho. No outro, quando eu estava no outro, Jesus, ele é aquela outra forma, né? Quando me convinha, estava já sendo treinada, porque de uns anos para cá já entregava muita coisa, né? Não estava mais ficando tão nervosa com muita coisa, já estava me acalmando. Que Jesus fala que ele faz, né, um treinamento na gente, né? Então acredito que muita coisa eu já estava fazendo um treinamento, sim. Eu li um trecho que Jesus estava falando assim que ele treinou a Luísa antes da vida da divina vontade. Então aí eu fiquei pensando, agora pensando nesse outro trecho, né, que eu li, que ele falou para ela, eu fiz um treinamento em você antes da divina vontade, antes de você viver na divina vontade, ele treinou ela. Agora pensando um pouquinho antes, né, de começar a ler, Jesus estava fazendo um treinamento de muitas coisas já. E agora é isso, né? Eu entendo aqui o que a Luísa falou, né? Mas a minha felicidade é o Senhor. Por quê? Porque essas coisas só têm sentido, né? Um som bonito, uma flor bonita que eu vejo, né? As coisas criadas só têm sentido quando Jesus está.
né? Eu entendi o que ela quis dizer. E Jesus está falando para ela que ele junto vai ter felicidade, né? Ele fica feliz, porque ele vê a felicidade dele, a mesma felicidade dele em nós, né? Deixa eu continuar aqui. E Jesus, certamente que para ti a maior felicidade sou eu, porque contenho a fonte, o princípio de todas as alegrias e felicidades. Então, a maior felicidade é Jesus, porque Ele é a fonte de toda a felicidade. Mas gozo ao dar-te as pequenas felicidades. E assim como as sinto, e as gozo eu. Então, é isso que eu estou falando. É Ele junto. Ele goza junto, porque vem a felicidade dele mesmo. É quando eu, vamos supor, eu estou sentindo na divina vontade a felicidade, eu estou sentindo a dele. Eu estou entregando a mesma felicidade para ele. A dele mesmo, não é coisa estranha, não é uma felicidade estranha para ele. Né? Então ele fica feliz porque ficamos felizes juntos. Quero que as sintas e as gozes tu junto comigo. Ele está falando aqui. Quero que as sintas e gozes junto comigo. Porque essa é a felicidade de Deus. Né? Aquele dar a Deus, a Deus. Né? Se nós estamos juntos. A felicidade que eu sinto é a mesma dele. Né? Eu devolvo para ele, é junto com ele, é fazer as coisas junto, não é mais separado, né? Não é mais com coisas minhas, é com as coisas dele. Então pensava em mim, se Jesus goza tanto quando eu gozo de tantas felicidades que espalhou no criado, por que então me aflige tanto e me torna infeliz, até sentir como se não tivesse vida sem ele? E me sentindo sem vida, todas as felicidades perdem a vida em minha pobre alma. Então, aqui essa pergunta dela, se Jesus goza tanto quanto eu gozo de tantas felicidades que espalhou no criado, por que então me aflige tanto e me torna infeliz, até sentir como se não tivesse vida sem ele? Então, sem ele, acho que ela não sente felicidade, não sei se é isso que ela está falando aqui. E Jesus acrescentou: minha filha, se tu soubesses para que servem minhas privações, agora ele vai falar das privações. Tu te sentes sem vida, privada de mim. Né? Então, quando ela se sente privada de Jesus, ela, ela, ela não está feliz, ela fica sem vida, te sentes morta. No entanto, sobre aquela dor e daquela morte, vem formada a minha nova vida. Então vamos lá. Então, quando a gente sente a privação, a gente sente privações, sente sim. A gente não se sente com vida, a gente se sente morta, mas a gente morre, né? A gente se sente morta. Então, o que ele está falando? Então, daquela morte, a gente sente uma morte, porque ele não sente vontade de nada, né? Ele não sente felicidade de nada. Se você estiver privado de Jesus, no momento que você estiver privada, você não vai sentir felicidade, você não vai sentir nada, você vai sentir morta. Então ele fala, e dessa morte que você sente, ele vai te dar uma nova vida. Vai te dar mais vida. Vai te dar uma nova vida, isso mesmo. E essa nova vida te traz as novas manifestações, porque ele vai te dar novas manifestações da vida de minha divina vontade. Porque vai vir novas felicidades, né? Nova vida. E é mesmo. Porque sendo tua pena, pena divina, então a minha pena, né, a minha dor vai ser uma dor divina, que tem a virtude de te fazer sentir a morte. Virtude, olha, então aqui entra alguma virtude, né? Mas a gente não trabalha com a virtude de Jesus, né? De fazer sentir a morte, mas sem morrer. Tem a virtude de fazer surgir de novo a minha própria vida, com o encanto das minhas verdades. Então, muitas vezes a gente está meio, né, batida, e aí às vezes aí a gente vê uma verdade de Jesus, porque ele vai manifestar uma nova verdade pra gente. Então, às vezes, quando a gente estiver meio triste, meio abatida ali, a gente vai sentir a morte, né, a pena. Ele falou que vai sentir a morte divina.
Aí ele vai vir com uma nova vida divina para nos alegrar, para dar nova vida, né? Algo novo, né? Vai surgir de novo a minha própria vida com o encanto das minhas verdades. A dor da minha privação prepara o lugar para a minha nova vida e prepara a tua alma para ouvir e compreender as importantes verdades sobre o meu fiat divino. Então, cada morte que a gente sente vai sentir uma morte como se fosse uma morte divina, né? Porque ele falou que vai sofrer com as penas dele, né? Pena divina. Porque ele está querendo trazer uma nova verdade do Fiat, né? Do Fiat divino na nossa vida. E aí ressurge uma nova vida, mas com as verdades divinas. Se eu não te privasse frequentemente de mim, não terias tido as novas surpresas de teu Jesus, seus tantos ensinamentos. Então, ele priva, a gente sente, e ele vem com uma nova verdade da divina vontade, é uma nova alegria, né? Uma nova alegria. Não viu você mesmo que depois que esteve privada de mim e você acreditou que tudo havia terminado para você, minha vida ressurgia de novo em você? E todo amor e festividade punha-me a dar-te as minhas lições? Né? Então veio alegria, né? Então, quando eu te privo de mim, eu me escondo em você. Ele fica escondido em você. E preparo o trabalho para te dar, e minha nova vida para ressurgir. Também eu sofri a pena da morte, para fazer ressurgir na pena de minha morte todas as criaturas. A morte sofrida em ordem divina, e para cumprir a divina vontade, produz a vida divina, para fazer que essa vida divina a pudessem receber todas as criaturas. E além disso, depois de que eu sofri tantas mortes, quis morrer verdadeiramente. Então aqui eu vou pensar melhor nesse trecho, porque olha, ele falou assim, além disso, depois de que eu sofri tantas mortes, quis morrer verdadeiramente. Quantos bens não produziu minha ressurreição? Pode-se dizer que, com a minha ressurreição, ressurgiram todos os bens da minha redenção. E com ela ressurgiram todos os bens, as criaturas e a sua própria vida. Por isso, seja atenta e deixe-me fazer. Então, esse final aqui, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção, porque para entender melhor, né, o que Jesus está querendo dizer aqui, deu complemento. Amém, Fiat. Então, li aqui de novo, daí eu entendi um pouquinho mais. Também eu sofri a pena da morte para fazer ressurgir na pena de minha morte todas as criaturas. A morte sofrida em ordem divina e para cumprir a divina vontade produz a vida divina. Então, a morte sofrida em ordem divina. Então, quem podia sofrer essa morte era Jesus. Então, ele sofreu a morte, morreu para cumprir a divina vontade e depois que ele morreu, produziu a vida divina, para fazer que esta vida divina a pudessem receber todas as criaturas. Então ele morreu para ressurgir um bem que era todas as criaturas, dar vida divina para todas as criaturas. Se a gente for pensar, as almas que tinham morrido antes de Jesus vir à Terra, ter morrido e ter ressuscitado, elas não iam para o céu. Elas não tinham lugar para ir, né? Elas foi feito um lugar para elas, que era a mansão dos mortos, né? Então aqui eu lembrei até de uma explicação do padre falando, né? Que as almas, o corpo ficava aqui na terra, mas para a alma não tinha lugar, porque elas não podiam subir ao céu.
e nem o inferno. Nem o inferno estava aberto aqui. Então ela ficava na mansão dos mortos, né? Aí quando Jesus morreu, teve morte de cruz, né? Morreu do corpo, porque aqui embaixo ele fala, ó. E além disso, depois que eu sofri tantas mortes, quis morrer verdadeiramente. Então ele já estava, Jesus viveu a vida dele inteiro mortificado, inteiro tendo mortes, na paixão dele inteira tendo mortes, né, antes de morrer o corpo, né? Então ele teve muitas mortes. Por quê? Porque era né, a redenção e depois que ele morreu veio a ressurreição, né? Daí ele, na Páscoa, né, a gente comemora a ressurreição, né? Na quinta-feira santa, na sexta-feira, né? A gente é a morte, né? Então, e depois no domingo é a ressurreição. Então é isso que ele está falando aqui. Ele está comparando também essa privação e essa morte que a Luísa sente, que a gente sente, né? Que a gente vai sentir essa morte com a mesma morte dele. Então a gente às vezes vai sentir a morte dessa privação, porque essa morte divina, porque a gente também está tendo uma pena divina, ele está falando é uma morte, daí ele está comparando com ele. A lógica dele foi muito maior mesmo, mas a lógica dele foi muito maior, né? A gente não, a vida de Jesus, mas ele está comparando a gente. Porque quando a gente sente isso, é uma morte divina, como as mortes que ele teve, divina. Porque daí, com essa morte divina, né? A divina vontade, ela faz ressurgir uma vida, um bem, né? Ele falou que vai vir bens maiores quando a gente. Então, cada privação que a gente tem e que ela teve, ressurgiu nela uma vida maior, mais verdades para ela. Um bem maior ainda, né? Então, isso que ele falou, com a morte, que todas as mortes que ele sofreu, e a morte até corporal de cruz que ele sofreu, né? Jesus quis sofrer, né? A divina vontade quis que ele sofresse, para quê? Para ressurgir algo maior, né? Assim, para vir algo maior ainda, né? Surgiu uma vida maior ainda de felicidade, porque a redenção, a ressurreição de Jesus foi a felicidade para todos, para tudo, para as almas que estavam nesse local, né? Para as almas que viriam nascer depois, para nós, né? Então ressurgiu, produziu, né, minha ressurreição. Então pode-se dizer que com a minha ressurreição ressurgiram todos os bens da minha redenção, né? Então quando ele ressuscitou, que veio os bens da redenção, e com ela ressurgiram todos os bens das criaturas e a sua própria vida. Então é isso que eu penso, né? Depois que Jesus morreu ali, esses bens que ele está falando, né? De todos os bens. Então tudo que ele tinha feito, né, durante os 33 anos, os bens mesmos foram produzidos de verdade depois que da morte. Depois que ele morreu, passou pela morte e veio a ressurreição, né? Então, é isso que ele está falando. Então, quando a gente está privado, a gente sofre uma morte e a gente também sofre uma. Aí depois vem uma ressurreição. E aí surgem os bens daquela morte, né? É isso que eu estou entendendo agora desse final. Que daí cada morte sofrida que a gente sente, como é uma morte divina, surge também a ressurreição divina, com os bens, né? Nasce em nós, produz, né? Produz frutos de uma ressurreição que acaba sendo, né? Deixa eu ler esse final aqui. E com ela ressurgem todos os bens, né? Os bens dessa morte. Porque pensa, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, desceu o Espírito Santo. Os apóstolos, tudo que eles tinham vivido com Jesus, eles só entenderam depois que Jesus morreu. E aí sim, eles tiveram toda aquela coragem de, né, de pregar mesmo o evangelho, de pregar essa vida divina, porque antes não. Então eles precisaram passar por uma morte e ressurgir, né, com vida divina.
Então é isso que eu entendo. Então eu entendo que cada morte que a gente sofrer na divina vontade, as privações que a gente sofre ali, porque vai ressurgir em nós, né, os bens daquela morte. Vai ressurgir bens, mais verdades, vai dar mais frutos, né? A gente vai ver os frutos daquela morte, né? Então é isso que eu entendi desse final aqui. Amém, Fiat.